Esse livro aqui que eu comentei, Missionários da Luz, na minha opinião, hein, é o livro que mais me ensinou. É o livro que me deu, assim, a maior parte do conhecimento que eu tenho. No capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico. No 4, Vampirismo. Vampirismo é aquela ação de espíritos inferiores sobre encarnados, por exemplo. Eles estão tão grudados na pessoa que tira a energia que a pessoa tem. Bem, aí não vou explicar todos, mas a influenciação deve ser a influência dos espíritos sobre nós, a oração, o socorro espiritual. Outro capítulo é no plano dos sonhos. Outro é mediunidade e fenômeno. E o André Luiz, ele vai explicando esses itens através de como um estágio que ele está fazendo, sabe? Ele acompanha outros espíritos dirigentes e em diversas situações ele vai fazendo pergunta e os espíritos vão respondendo e tem os esclarecimentos assim muito interessantes. Materialização, sobre o fenômeno da materialização, que vocês já ouviram falar. Hoje são raros os casos de materialização. Eu, pessoalmente, nunca presenciei um caso de materialização, a não ser pela TV, tá? A não ser pela TV. Mas ainda tem alguns médios muito raros que favorecem esse trabalho. A intercessão aqui é quando um espírito ele pede por outro espírito. Acho que hoje eu devo falar um pouquinho, alguma coisa parecida. Uma mãe que pede ajuda para o filho, que está no plano espiritual. Tá? Então, ela vai para conversar com outros espíritos para ajudar um que está sofrendo. Tal. Preparação de experiências. Esse capítulo 12, o 13, que é a reencarnação, a proteção, é fantástico. Esse preparação de experiências é a preparação de um reencarne do Segismundo. Tá? Então, aqui ele explica bem, lógico que existem muitas variantes, né? Casos diferentes, mas pelo menos ele está explicando um ou outro caso aqui. A proteção, fala do fracasso, da incorporação, da doutrinação, obsessão e os passes. Então, para nós, esses últimos capítulos aqui são os mais importantes para nós nesse momento que nós estamos. Então, vamos lá. Tem um capítulo aí, 17, que eu mencionei, que é sobre a doutrinação. A doutrinação é quando tem um espírito muito necessitado e que ele precisa ouvir umas palavras, ser doutrinado. Tá? O caso que está aqui, que eu vou mencionar, é de um sacerdote, um padre que desencarnou. E ele, como sacerdote, ele não seguiu muito o ideal do seu trabalho cristão. Era muito orgulhoso, ambicioso. O interessante é que ele não queria ser sacerdote, mas a mãe dele, de certa forma, forçou ele um pouquinho a ir para o seminário. E ele
acabou se formando, né, o padre. Vocês sabem, o padre, antes de ser padre, ele tem um curso, né, num seminário. E ele foi quase que meio obrigado, ele queria estudar mais a filosofia, filosofia religiosa. Depois vocês podem ler esse capítulo 17 com mais detalhes. Ele é longo, sabe? Eu não vou ler todo o comecinho. Eu estou fazendo um resumo bem breve mesmo para vocês. E ele desencarna, né? A mãe dele também desencarnou. E ele está sofrendo muito no plano espiritual e está como que numa divisão entre padres mais espertos e aqueles que eram mais devotados, uma certa divisão no plano espiritual. Então, no plano espiritual, acontecem as coisas muito parecidas com o que acontece na Terra. Ou as coisas que acontecem na Terra são muito parecidas com as coisas, esse é o mais certo de se falar, com as coisas que acontecem no plano espiritual. Tá? E eles já tentaram algumas vezes levar ele para um centro, para ele ouvir coisas boas. Então, tem um dirigente espiritual que pergunta, a mãe dele aparece lá, né, para conversar e para pedir ajuda para ele. Eu queria ver o nome da mãe dele aqui, eu não me lembro, né? Então, fala assim: tratava-se de mãe afetuosa que expôs as preocupações dolorosas que lhe assaltavam o espírito, solicitando o concurso valioso de Alexandre. Alexandre é o dirigente espiritual, né? Logo após as primeiras palavras: ó, meu amigo, até hoje permaneço em luta com meu infortunado Marinho. Marinho é o filho dela. Não obstante meus ardentes esforços, o pobrezinho continua prisioneiro dos poderes sombrios. Entretanto, esperançada agora em sua possível renovação, venho pedir-lhe a cooperação no serviço de auxílio à sua alma infeliz. Aí o dirigente pergunta: é uma nova doutrinação? Aí ela fala que sim, e que ele já tá melhor do que a última vez. Então, as mães sofrem, principalmente ela, que se sentia culpada pelos desvios que o filho teve, né? Porque ela que forçou um estudo para o filho. Inclusive, é uma boa lição para a gente, né? Uma boa lição para quem tem filhos. Muitas vezes a gente tem uma expectativa com os nossos filhos. Algum filho fala assim que gostaria de estudar isso, né? E os pais acabam acabam querendo que não, né? Dizendo que devia estudar outra coisa, né? E se os pais forçam muito o filho, e às vezes, dependendo dessa pressão, o filho acaba fazendo aquilo que os pais estão querendo. Mas ele nunca vai ser feliz se ele está fazendo para atender os desejos do pai, tá? Ou dos pais. Então, a gente tem que acompanhar, mas nós não podemos tomar as decisões por eles, tá? A gente não deve tomar a decisão por eles. O Marinho, então, aquele que é o sacerdote, ele é levado para um centro espírita. Mas ele ainda não estava sabendo o que ia acontecer com ele. E lá no centro, tinha a sala onde estavam os médiuns. Como a gente sabe, sempre é uma sala bem cuidada, especial, com magnetismo muito, muito bom, né? E quem está conversando com o Marinho
é um outro espírito que também tinha sido sacerdote numa encarnação passada. Tá? E ele que conversou com o Marinho da necessidade de fazer um tratamento, tal. Aí, então, agora eu vou ler. Via-se que Marinho penetrava o terreno obscuro da indecisão. No entanto, a sua mãe desencarnada enlaçou-o com mais carinho, a pedir-lhe mentalmente que acompanhasse o mensageiro sem hesitação. Mesmo no plano espiritual, nem sempre um espírito consegue ver o outro. Depende muito do nível de elevação espiritual. Normalmente, um espírito mais elevado consegue ver o que está ainda sofrendo, né? E, às vezes, dependendo da condensação que o espírito mais elevado faz no seu perispírito, ele pode se tornar visível. E a mãe estava lá com o Marinho, não sei se já tinha visto ou não ele, né? Então, impossibilitado de oferecer resistência àquela vigorosa imposição magnética do amor maternal, exclamou resoluto. Então, o Marinho não percebeu, mas a mãe estava com seu magnetismo tentando ajudá-lo, né? Então, ele, motivado, inspirado por aquela força estranha, ele falou, vamos. Então, vamos ao tratamento. O outro padre era um Necésio, estendeu-lhe o braço de irmão e retiramo-nos apressadamente por uma das pequenas portas laterais. Está no plural porque o André Luiz está acompanhando aí. Em breves minutos, penetrávamos o conhecido recinto de orações e trabalhos espirituais. Observei, esse quem está falando é o André Luiz, que muitos servidores de nossa esfera, quer dizer, muitos espíritos, mantinham-se de mãos dadas, formando extensa corrente protetora da mesa consagrada aos serviços da noite. Então, deve ser um tipo de um centro daqueles de estilo de mesa branca, sabe? Que tem a mesa, tem os médiuns, né? E aí os trabalhadores da espiritualidade estão lá de mãos dadas, consolidando o magnetismo da área, né? O quadro era para mim uma novidade. Alexandre, que é o espiritaço aí, né? Dirigente, ele explicou-me discreto, trata-se da cadeia magnética necessária à eficiência de nossa tarefa de doutrinação. Então, para quem trabalha na nossa Câmara de Passes, imagina também isso que acontece lá. Os espíritos à volta, assim, dos trabalhadores, dos passistas, estão lá, de mãos dadas também, formando o círculo de trabalho, né? Sem essa rede de forças positivas que opera a vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter as entidades perversas e recalcitrantes. Então, eles fazem isso até com uma proteção ao ambiente que está ali, para que espíritos negativos que conseguissem entrar no ambiente não atrapalhassem esse trabalho. E tinha um monte de espíritos, que eram os amigos do Marinho, que certamente vão ficar muito chateados se ele mudar de ideia, tá? Então, é como se fosse uma gangue, né? Um cara vai ser renovado ali. O instrutor, porém, me fez perceber que a hora não comportava conversas, e, auxiliando o Necésio, localizou o Marinho dentro do círculo magnético. Então, o Marinho estava fora daquele círculo magnético. Vocês estão acompanhando bem?
Tá como um filme, assim ou não? Tá? Então, eles levam o Marinho dentro daquele círculo que os espíritos estavam fazendo, magnéticos. Nesse tipo de trabalho aqui, pelo que eu entendi, é realmente o médium, ele acaba sendo mais um intermediário, né? Nos trabalhos de câmara que nós fazemos, nós temos também a corrente magnética dos trabalhadores encarnados, né? Que é muito importante também. É que nós não temos, ainda não precisamos fazer, um trabalho de doutrinação ou de desobsessão, que é parecido também. Se tiver alguma pergunta, vocês podem abrir o som, podem falar, tá bom? E ele lá no círculo magnético, com surpresa, verifiquei a presença de vários, isso é o André Luiz, de vários desencarnados sofredores, trazidos por outros pequenos grupos de amigos espirituais, e que, por sua vez, aguardavam a oportunidade de doutrinação. Isso é o que acontece nos trabalhos de desobsessão e doutrinação. É o seguinte, tem uma corrente, né, dos trabalhadores e médiuns, faz-se a preparação do ambiente, pede-se a segurança, e aí nós colocamos, se normalmente nós fazemos isso por causa de algum atendimento específico. Vamos supor, fulano de tal tem problemas, determinados problemas, e são causados por influências espirituais negativas. Eu já comentei com vocês que a gente não faz a doutrinação logo de cara. Até eu gravei, né? Tem um vídeo, né? E ele vai várias vezes no centro e às vezes nem é necessário fazer a doutrinação, tá? Então, tem um assistido, mas tem outro assistido, tem outro assistido. Então, quando se faz uma reunião dessa, os médiums primeiro atendem um caso, encerram esse caso, depois atendem outro caso, encerram o caso, atendem outro. E aí o André Luiz está dizendo que ele viu diversos espíritos, assim, sofredores, né? Que estavam aguardando a vez deles se comunicarem. E esses espíritos foram levados lá por outros grupos espirituais, não necessariamente de um mesmo grupo. Sentindo agora o ambiente em que se achava, Marinho quis recuar, mas tarde demais. Ele não pôde. A fronteira vibratória estabelecida pelos nossos colaboradores, a reduzida distância da mesa de fraternidade, impedia que ele fugisse. Então, ele entrou lá e teve que permanecer. Isto é um logro, clamou revoltado, né? Sossegue, disse o Necésio, que foi aquele ex-sacerdote. Você conquistará grande alívio, espere, pode desabafar, tal, né? Então, por enquanto, ainda são os espíritos tentando acalmá-lo. Sabe assim, não quero, bradava o infeliz. Sabe assim a verdade, meu amigo? Perguntou-lhe o nosso companheiro com ternura. Poderá adivinhar a procedência do socorro de hoje? Conseguirá lembrar-se de quem me enviou ao seu encontro? Então, o bom espírito lá perguntando para o Marinho, você sabe quem que pediu para te ajudar? O sacerdote desencarnado fixou nele os olhos tomados de expressão terrível, mas Necésio, sem perder a calma, falou depois de uma pausa mais longa. A sua mãe.
Em diversos tratamentos, eu já também mencionei para vocês, quando eu falo do choque anímico, o choque anímico, ele é uma luz forte que vai em direção ao assistido, ao espírito sofredor. E ele que tinha tanto ódio, tanta raiva, de repente ele consegue ver. Parece que o ambiente se ilumina. E em muitos casos ele vê um parente que está ali aguardando por esse momento, sabe? Esse é um grande momento aí de transição mesmo para o espírito poder sair daquela linha, né, difícil, sofredora, para se recuperar. Marinho escondeu o rosto nas mãos e chorou muito angustiado. A esse tempo, ajudado por diversos auxiliares, Alexandre prestava ao organismo de Otávia. Otávia é a médium que vai receber, a, que vai permitir a incorporação do Marinho. Tá? E para que isso ocorra, ela recebe a ajuda do dirigente espiritual de todo esse trabalho. Então, Alexandre prestava ao organismo de Otávio o máximo de concurso fraterno, em cotas abundantes de recursos magnéticos. Compreendi que, se para os fenômenos de intercâmbio com os encarnados esclarecidos era necessário o auxílio de nosso plano ao campo mediúnico, no caso presente, essa cooperação deveria ser muito maior. Quer dizer o seguinte, um médium, para receber uma comunicação ou a incorporação de um espírito mais elevado, ele precisa da ajuda, né, de outros espíritos, com relação à parte magnética do ambiente dele. Mas com relação a esses espíritos sofredores, a ajuda tem que ser muito maior. Eu escolhi esse assunto para vocês entenderem assim, do que ocorre por trás, sabe, dos bastidores aí de um tratamento espiritual. Tá? E aqui ele fala também das necessidades que tem, quer falar, que tem os trabalhadores de se manterem assim bastante equilíbrio. De uma Otávia recebia os mais vastos recursos magnéticos, tá? Aí se providenciou a incorporação de Marinho, que tomou a intermediária sob forte excitação. Então, existe a incorporação de um espírito no médium. Isso daí a gente vai explicar com mais detalhes. Se vocês estão ansiosos, depois de lerem esse livro aqui, vocês podem ler Nos Domínios da Mediunidade, tá? Outro livro indispensável para quem for fazer o curso de mediunidade. Aí tem um diálogo assim: observe em volta de si, meu irmão. Tem a médium, num trabalho desse tem a médium, e tem um dirigente que é o chamado o doutrinador. Eu, pessoalmente, eu não gosto do termo doutrinador. Eu acho melhor assim um dirigente da reunião, sabe? Não uma pessoa que vai doutrinar a outra, mas uma pessoa que vai encaminhar uma conversa com o assistido, com o espírito que está necessitado. Então, fala assim: observe em volta de si, meu irmão, exclamava o doutrinador, comoventemente. Reconhece quem se encontra ao seu lado? Então, isso significa que esse encarnado, que é o doutrinador, ou ele tem a mediunidade,
ou ao lado dele tem um médium com vidência e com uma condição de perceber o que está acontecendo, né? Às vezes, a gente, num trabalho desse, a gente tem uma, assim, uma inspiração. Nem vou falar que o termo intuição é mais inspiração de que algo assim está acontecendo. Minha mãe, disse ele, alarmado de dor e vergonha, minha mãe, por que não render-se ao amor de nosso Pai Celeste, meu filho? A mãe falando. Disse a genitora emocionada, abraçando. Veja que esse diálogo é no plano espiritual. E os encarnados, trabalhadores, não estão sabendo que esse diálogo está ocorrendo. A, a Débora, a Sandra, a Bia trabalham lá na nossa Câmara, sabe que deve imaginar que muita coisa acontece no plano espiritual e que a gente não faz a menor ideia do que está ocorrendo. Se é um médico que está atuando, a não ser alguns médiums têm essa condição de perceber. Os encarnados presentes viam tão somente o corpo de Otávia, dominado pelo sacerdote, que lhes era invisível, quase a arrebentar-se de soluços atrozes. Mas nós, os espíritos, víamos além. A nobre senhora desencarnada postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo em lágrimas de reconhecimento e amor. Pranto copioso identificava-os. Depois, indo para os finalmente disso aqui, tem muita coisa ainda. O espírito do Marinho, o Marinho, né? Ele é encaminhado pelo Necésio, aquele que estava ajudando ele, a ir para outro lugar do plano espiritual, onde ele seria melhor atendido e protegido de outros espíritos que eram daquela, então, assim, daquele grupamento, né, que se desviou dos seus verdadeiros destinos, né, ou responsabilidades como sacerdotes, tá? Então, essa é uma das lições que eu queria passar para vocês. Eu vou pular o... Alguma pergunta? Não tem perguntas? Ficou bem claro, assim, a ilustração, um resumo do resumo? Sim? Tá bom. Deixa eu ver se eu acho aqui. Passes. Esse é um capítulo que eu também, normalmente, eu menciono para que seja lido pelos alunos, é o capítulo 19 desse livro, que o termo é passes, né? E aqui no começo ele ainda fala assim, estou pulando algum ponto, o trabalho de passes era atendido por 6 entidades envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Ele explica que são 6, nesse caso aqui, 6 espíritos, assim, muito disciplinados. Uma das características, sem conversação, sabe? Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em secto familiar dos nossos amigos da crosta. Então, é o tipo de centro assim, vem os assistidos, né? Tem a Câmara de Passes, os passistas e tem a equipe espiritual. Os passistas chegam,
e todos eles recebem o atendimento feito pelos encarnados e pelos espíritos. E depois que eles saem, aqueles espíritos necessitados de atendimento também iam ser atendidos, tá? Tem fala assim, aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para a dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas que exige muito critério e responsabilidade, tá? E nesse meio tempo aqui, o André Luiz pergunta muito para o Alexandre como é que funciona, não, tal, tal, tal. Então, agora eu vou ler um pedacinho. O diretor, o diretor daquele departamento de auxílio acolheu-me fraternalmente. Isso está o André Luiz falando. E fosse porque estava em trabalho ativo ou porque se dava a poucas palavras, convidou-me sem perda de tempo às observações diretas das atividades sob a sua chefia. Então, ele ia fazendo o tratamento e ia explicando. Uma delas é a seguinte: esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, era uma assistida, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital, coração, representa matéria mental fulminatória. Então, o espírito está dizendo o seguinte: essa mulher brigou, ficou muito emocionada, chateada, e ela vai no centro espírita para ser atendida, e ele fala que ele observa na região do coração uma pequena nuvem que lhe cerca o coração, que ele representa a matéria mental fulminatória. Às vezes é dos ambientes que nós frequentamos ou das brigas que nós temos, nós acabamos tendo um tipo de aderência, né? Se nós não estivermos preparados, que pode afetar bastante o nosso equilíbrio físico. E, às vezes, uma emoção muito forte pode acarretar até o desencarne, tá? Aqui ele também fala, puxa vida, mas precisa ser espírita, ou se a pessoa não acredita no espiritismo, aí os espíritos falam assim, não tem problema, desde que ela tenha um pouco de fé, ou uma prece, ou que mesmo que nem acredite nas coisas, mas seja uma pessoa boa, e ela procura se recompor, ela vai receber o atendimento. Mas se a pessoa realmente é uma pessoa sem fé, sem, sem muito equilíbrio, né, no aspecto moral, ela pode realmente até desencarnar. A, a permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Então, aqui ele faz esse espírito que vai fazer o trabalho de passes, ele certamente aí pode ter atuação dos encarnados, depende do tipo de organização de trabalho de passes que existe, né? Mas o nosso trabalho, ele é muito, o que eu já comentei, ele é 5% de todo o trabalho. Os espíritos fazem 95%. Isso aí foi estatística calculada por mim mesmo, tá? Eu não acredito em tudo assim. Mas é mais ou menos isso. O nosso trabalho, nós estamos ali, olha, para constituir bem o ambiente e dar o nosso ectoplasma, mas todo o trabalho técnico, de conhecimento,
como se fosse de um médico que está vendo ali as coronárias, está vendo a situação do coração, ele está vendo a situação do fígado, sabe? Não nesse caso, mas em outros casos. Então, ele vai lá e dá, ou através de imposição de mãos no local, tá, para dissolver, e também através de passes longitudinais, tá? Então, isso é feito pelos espíritos, e a gente não está sabendo disso, tá? A não ser alguém que tem uma boa mediunidade de evidência. Ele vê e pode contar para a gente o que está acontecendo, né? Mas isso também, para nós, não é tão importante, os, a gente saber os detalhes. O que é importante para nós é saber que tem uma equipe espiritual e ela, para fazer aqueles 95%, elas vão precisar contar com os nossos 5%. Com trabalhadores santos, não. Perfeitos, não. Mas com trabalhadores, com passistas, que são responsáveis, que têm disciplina, tá? Se você pensar bem, o nosso trabalho espiritual, quando a gente assim se voluntaria, mais que um voluntariado, às vezes a gente sente que é um chamamento para a gente, sabe? Ele é tão importante quanto o trabalho material. A gente, quando você trabalha, hoje está um pouco diferente, porque tem o trabalho que nós podemos realizar à distância, mas na minha época, por exemplo, não tinha, eu tinha que ir na empresa, e tinha reunião, e às vezes eu não estava bem, tinha algum problema. A gente faz das tripas coração para ir ao trabalho, tá? Você não pode faltar, tá? Porque às vezes tem uma visita que você vai receber, tá? E essa é uma responsabilidade que a gente tem, que o homem tem, que a mulher tem, que se não trabalhar com responsabilidade, ele pode ser mandado embora, ou a sua empresa, se for empresa, pode não ir para frente. Então, nós temos uma determinação, né? E, aproveitando, hoje estava conversando com a Fabiana um pouco, que ela falou que ela ia no presencial, depois ela falou que não poderia, ela particularmente conversou comigo, não precisava justificar, mas ela falou que o filho dela ainda não está bem, né, do problema de olhos, nos olhos, e o marido dela teve que levar o filho ao pronto-socorro, ao hospital, e ela tem uma outra filha menor, ela tinha que ficar na casa dela. E aí eu comentei com ela o seguinte: a sua prioridade é a família, tá? Então, eu não sou um cara que sou radical, tá? Então, a sua prioridade, você tem um filho, tem uma filha que precisa de você. Ora, existem casos que são assim, e os pais exageram, né? Pode deixar e não deixa. Aí é problema de cada um. Então, tudo tem que ter o seu bom senso, tá? Mas eu falei para ela, de forma alguma eu fico chateado com isso, e isso aí até mostra que você está fazendo o que é o correto, sabe? Ainda está participando à distância. Isso é muito bom. No curso passado, acho que a Sandra deve se lembrar, tinha uma moça que estava louca para fazer o curso, que ela assistiu umas 2 aulas, 3 aulas, e eu conversando com ela tinha dificuldades, que ela morava longe e que ela tinha 2 filhos pequenos. Então, ela tinha que pedir para a mãe ir lá, mas a mãe não estava disponível todos os dias, tinha aula ali, né? E ela era separada do marido. E ela foi lá no centro e eu perguntei, e teus filhos? Ah, eu deixei eles em casa. Eu pus eles dormindo, deixei eles dormindo e vim para cá. Você lembra o que aconteceu,,, Sandra?
Lembro sim, lembro sim. Inclusive, ela ficou muito chateada, né? Por, assim, por não poder frequentar, por não poder fazer o curso, porque ela queria bastante, né? Então, que eu a chamei de lado, lógico, conversei com ela e falei que, dessa forma, eu achava que ela não deveria fazer o curso, que ela devia ficar com as crianças. Porque se acontece alguma coisa com alguma criança, um acidente que seja, essa moça ela não ia, sabe, se perdoar jamais. Então, a responsabilidade dela é com o filho, com os filhos, tá? Mas ela estava tentando se esforçar para ir, mas eu não podia conscientemente aceitar que ela fizesse um sacrifício disso, tá? Então, a disciplina, e a gente faz isso também com o trabalho. Se nós temos um problema com uma criança doente que depende da gente, olha, chefe, desculpa, mas hoje não dá para eu ir, tá? Tenta achar um jeito, chamar alguém, mas o trabalhador, ele tem que ter uma visão assim, de responsabilidade com o trabalho, tá? Então, é um trabalho espiritual, ainda mais quando o grupo é pequeno, ainda se for um médium, a responsabilidade do médium é maior. E a falta que ele vai fazer no trabalho todo é muito grande. Então, cada um tem que saber analisar até que ponto é razoável tomar uma decisão para ir, para não ir, tá? A minha vista, gente, está tão ruim, não tenho mais óculos que preste aqui. Então, vamos lá. O chefe, isso aí é um outro caso que eu acho que vai dar tempo de eu falar e a gente encerra. O chefe da assistência magnética ia estender-se, talvez, em considerações educativas, mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso. É muito formal, né, essa forma de redação aqui. Estimaria receber a sua orientação num caso de 10ª vez. Então, ele está colocando uma classificação num caso, né, chamado de 10ª vez. Trata-se do nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. Extremamente surpreendido, acompanhei o Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei o fígado e o baço, que acusavam enorme desequilíbrio. Lastimável, exclamou o chefe do auxílio, depois de longa pesquisa, né? Podia falar pesquisa, mas ele escreve assim, depois de longa perquirição. Vocês anotam, viu? Perquirição. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo até que adote nova resolução. Compreenderam? É o pessoal que é passe, ele vai no centro, toma o passe, mas ele não segue as orientações que lhe são dadas. Olha, o senhor precisa parar de fumar, ou o senhor precisa parar de beber, ou o senhor precisa fazer o evangelho no lar, ou fazer um curso, tá? E dirigindo-se ao auxiliar, ainda completou: poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar, quer dizer,
tirar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros, né? Então, eles são rígidos com isso. Percebendo o meu espanto, o Anacleto, que é o dirigente, explicou: nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas de serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. E, muitas vezes, no encontro fraterno, essa conversa é tida como assistido. Mas e daí? E você está fazendo alguma coisa, né? Que nós conversamos, tá, não deu por causa disso, porque eu recebi uma visita de uma pessoa, as pessoas que vêm com um monte de justificativas, mas não moveram uma palha para mudar a situação dela, né? Você sabe que a pessoa está com aquela tosse causada pelo cigarro, e mais cedo ou mais tarde vai acontecer alguma tragédia com ele. Não precisa nem falar para ele que ele precisa parar de fumar. Ele vai no centro por causa da tosse, e a pessoa que bebe, 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 tá? Que acaba com seu fígado, mas ele não toma uma decisão, não mostra esforço para parar de beber. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Então, elas não são punidas por Deus, não são punidas, essas pessoas, pelos espíritos lá do centro. Elas são punidas pela consequência dos atos que elas fizeram ou deixaram de fazer. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria, por 10 vezes. Entendeu? A 10ª. Então, por 10 vezes, nesse centro, nesse agrupamento espiritual, eles atendem o indivíduo. Aí pergunta, mas ele fez alguma coisa? Não, ele continua igual. Então, agora, parou. Tá? A nossa parte, nosso trabalho parou, vai depender dele.